Vamos ler o verso de número 8. 2 Reis 2, verso 8 a seguir. Deus está presente aqui, amém, irmãos? Segunda Reis 2, verso 8. Quando você encontrar, digam amém. Diz assim a palavra: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verso 10, e diz: Coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim também te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. Senhor, dai luz à tua palavra, fala aos corações aqui, revela esta palavra que é poderosa para curar, salvar, libertar e dar a vitória, em nome de Jesus. Podeis assentar. Engraçado, irmãos, que Deus ele revela, porque ele tem um propósito, né? A irmã está aí na cadeira e está falando: meu Deus, será que eu perdi minha bênção? Será que... Mas a luta é muito grande, porque o inimigo quer pôr ponto final na nossa história. E aí quando Deus fala: não, ponto final quem põe sou eu, e ainda não aconteceu, né? Aí ele coloca a timidez, a dúvida. Mas antes do final desta mensagem, eu quero orar por você, irmã, que Deus falou que a sua história não terminou, está começando. Amém? Não é depois do culto, porque aí o nome do Senhor não é glorificado. Por que Deus chama à frente? Primeiro, porque Ele quer abençoar à frente, amém? E segundo, é para que o nome dEle, não de pastor, de igreja, de denominação, de nada, o nome de Jesus seja glorificado. Então, se você sentir de vir, venha. Qualquer momento que você falar: sou eu, a minha história não termina aqui, Deus tem coisas melhores para mim. Se você sentir, você pode vir, porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Irmãos, quero falar nesta noite a respeito das 3 fases da vida de Elias. A gente viu aqui uma fase extraordinária, onde Elias ele é elevado aos céus, em uma carruagem e carros e cavalos de fogo. E a gente olha assim e fala: que extraordinário, né? Esse pessoal devia ser bem dotado de unção, poder. Sim, eles eram. Mas isso não foi só no passado. Nós temos a oportunidade de provar todo esse poder nos dias de hoje, amém, queridos? E a gente olha para Elias e a gente fala assim: meu Deus, mas como que um homem desse pode fazer tanta coisa extraordinária? Eu te digo que não só Elias, mas você que está aqui nesta noite pode, através da conexão com Deus, fazer muito mais além do que pensa, pede ou imagina, amém? O exemplo que a gente vê é que Eliseu seguiu Elias, e uma coisa que ele pediu, que chamou a atenção de Elias, ele não pediu nada de ouro, de prata, não pediu posição, não pediu nada além de porção dobrada do Espírito que está sobre você. Então, quando a gente vê que Elias foi elevado aos céus em carros de fogo, a gente pode ter a certeza de uma coisa: a história dele não começou ali. A história de Elias, ela nem começou ali e nem terminou.
A história de Elias teve alguns eventos que antecederam o arrebatamento dele para estar com Deus. E é isso que eu quero que a igreja entenda nesta noite. As fases da tua vida que você está atravessando vão cooperar para o seu bem, porque você ama a Deus. As fases que você está atravessando são fases que o final será melhor do que o começo, amém? Todos aqueles que foram usados por Deus tiveram fases na vida, mas não foram fases ruins apenas. Se a gente vê a história de reis, a história de Elias, a gente vê que Elias teve que enfrentar um rei cuja sua esposa era uma mulher de Belial, uma mulher que matava, que destruía os profetas, uma mulher que não temia a Deus. E Elias tem que ir até ali e profetizar que não haveria mais chuva sobre a terra, que não haveria mais chuva, e não havendo chuva haveria o que? Seca, e havendo seca haveria o que? Fome. E o profeta então ele já tem o primeiro desafio, e essa primeira fase de Elias é a fase do confronto, confrontando o pecado, confrontando o poder humano, confrontando as coisas deste mundo. Ele aparece de repente e começa a anunciar: não vai chover, segundo a minha palavra. Então esta fase de Elias foi uma fase de desafio de fé. E talvez você, por estar denunciando, quem sabe o pecado, quem sabe você está lutando para crescer na obra de Deus, para ser usado na obra de Deus, mais e mais e mais, e de repente você se confronta com o próprio inimigo, onde ele diz que você tem que parar, você não pode continuar, mas você tem que resistir, porque a Bíblia diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Temos que continuar. Esta fase de Elias foi uma fase onde ele viu a glória de Deus. Nesta mesma fase, Elias confronta profetas de Baal, e ele tem uma vitória muito grande. Mas eu posso dizer aos irmãos que nessa fase de desafio ele sentiu medo como homem. O que é um homem sozinho enfrentar 450 profetas que estavam prontos para tirar da espada e matar aqueles que eram contra os ensinamentos que eles receberam? Mas Elias sempre teve reserva com Deus. E o que é ter reserva com Deus? As vitórias de Elias, os confrontos que ele teve com pessoas de autoridade que poderiam matar ele em apenas uma palavra, mandar que fosse enforcado, decapitado, crucificado, ou seja o que for, mas poderiam acabar com a vida dele em fração de segundos. É que Elias era um homem de oração, e a oração é a chave da vitória, amém, irmãos? Elias orava. Há muitas vezes na nossa vida que Deus requer de nós oração, e a gente não entende o porquê, porque nós estamos passando por uma fase tranquila, nós estamos confrontando o inimigo, estamos fazendo a obra de Deus e nada tem acontecido, e Deus fala: vai orar, vai buscar, busque ao Senhor, e a gente não entende. Mas cada oração que a gente faz é um depósito que a gente tem com Deus, amém? Cada vez que a gente ora, mesmo sem saber por que estamos orando, mesmo sem saber que Deus requereu de nós, mas está tudo bem na nossa vida, estamos tendo vitória, e Deus fala: ore, 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 busque a mim. E a gente vai ver que quando vier a segunda fase, que é a fase do deserto, nós vamos estar prontos para enfrentar qualquer adversidade. Se a gente ora a Deus, Ele honra a nossa fé, amém? Quando Elias falou com o rei Acabe: não vai chover, segundo a minha palavra, ele já tinha certeza que nas orações dele, ele certamente já havia dito para o Senhor: Senhor, se eu confrontar o pecado ou o pecador, o Senhor esteja comigo.
Se eu pedir até para o sol parar e a lua se deter, o Senhor faz isso. Se eu pedir para o Senhor cerrar as janelas dos céus e não chover sobre a terra, o Senhor pode fazer isso por mim. Então, quando Ele necessitou, é o que a palavra de Deus diz, que quando nós precisarmos falar alguma coisa, o Senhor colocará palavras nos nossos lábios e nos fará lembrar daquilo pelo qual nós precisamos falar, amém, irmãos? Então essa fase do confronto, ele enfrenta 450 profetas de Baal, e todos conhecem a história. Os profetas tentaram sacrificar, gritando pelo seu Deus, se cortando, se debatendo, até se cansarem, e nada aconteceu, porque só existe um Deus que ouve a oração do justo, e só existe um Deus que pode responder com fogo. É o Deus que nós viemos adorar aqui nessa noite. É o Deus que, quando clamamos por cura, Ele tem poder para curar. Quando nós clamamos por livramento, Ele tem poder para nos livrar. Quando nós clamamos por provisão, Ele tem poder de nos prosperar, amém? Quando clamamos para ter paz, Ele é o príncipe da paz, e Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Então nesta fase de confronto, ele é bem sucedido. O céu se fechou e a chuva não veio. Os profetas de Baal foram destruídos, e mais 400 de Azera. Mas chegou o momento do deserto, a fraqueza. E talvez aqui nesta noite há pessoas que já venceram os males, já venceram grandes batalhas, já destruíram pela oração muitos inimigos que se levantaram contra você. Mas neste momento você se encontra desencorajado, se encontra fraco, quem sabe se encontra no deserto, sem ter força para lutar. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês: vencer confronto não é para qualquer um, amém, irmãos? Vencer autoridades, vencer inimigos com espada, somente vence aquele que tem o general dos generais na sua vida. E você já venceu. Irmãos, se nós pedirmos aqui hoje para Deus fazer uma recapitulação da nossa vida, quantas batalhas você já venceu? Levante a mão e diga: eu já venci. Quantas batalhas, quantas lutas se levantaram contra a sua família, quantas lutas se levantaram contra o seu ministério, contra a sua própria vida, contra o seu lar, contra a sua saúde, mas você venceu os confrontos. Agora, por uma simples ameaça, Elias sente a fraqueza e a depressão. Então são fases. Ele passou pela fase do confronto e da vitória, mas agora não são 450 profetas que estão desafiando Elias. É uma mulher ímpia, que não tinha Deus, e que era filha de Belial, totalmente perdida, adorava outros deuses, tinha uma outra mentalidade sobre o que é o Deus de Israel. E ela ameaça Elias depois dele ter essa grande vitória. E o que ele faz? Ele começa a sentir desânimo, esgotamento, e ele começa a sentir até que Deus o abandonou, dizendo: só eu fiquei de pé. Mataram todos os profetas. Então quem sabe aqui nesta noite entraram pessoas aqui que você pensa que a sua história está terminada, como foi a irmã que Deus revelou, que você não vai conseguir lutar mais pelos seus ideais, que você não vai conseguir mais lutar pelos seus objetivos, lutar pela família, lutar pelas finanças, pela saúde, quem sabe até mesmo pelo seu ministério que você tem, chamado de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: lembre do que Deus já fez na sua vida. Lembre, e você pode dizer nesta noite: até aqui me ajudou o Senhor. Você pode olhar para trás e ver que a sua casa está guardada, está cercada pela potente mão de Deus.
que o inimigo tentou destruir tudo aquilo que Deus construiu na tua vida, e que o inimigo teve que bater em retirada, porque você teve crédito de oração com Deus. Então não vai ser agora, no momento em que você recebe uma ameaça de inimigo pequeno, que não tem nem condições de te ameaçar, você não vai desistir, porque o maior é o que está em você do que o que está nele, amém? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Maior o que está na minha casa do que o que está lá fora, maior o que está no meu coração do que o que está tentando destruir a minha fé. Quantos podem dar glória ao Senhor? A fase do deserto, a fraqueza, o desânimo, a ameaça de Jezabel leva Elias a fugir e a sentir-se desanimado. Está acabado. Chegou tão crítica a situação de Elias, que ele olha para Deus e ele fala com Deus no verso 4: tira a minha vida, Senhor, me leva dessa terra. Irmãos, você viu como é a fase? A fase do confronto tem um Elias olhando e zombando dos inimigos, dizendo: talvez o seu Deus está atendendo alguém, não pode atender vocês. Talvez ele está de férias, zombando diante de quase 850 pessoas iradas, querendo destruir a vida de Elias. E agora uma mulher de longe manda um recado: amanhã de manhã tua cabeça vai estar arrancada aqui diante do altar de Baal. E ele teme. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Você já venceu grandes batalhas, e não vai ser essa ameaça do inimigo com fantasias, trazendo uma destruição que não existe, um problema que já está solucionado por Deus, ele querendo recriar esse problema. Não vai ser isso que vai te fazer desistir. Nós viemos aqui nesta noite provocar milagres, amém, queridos? E nós vamos provocar milagre porque nós temos orado e nós temos depósito com Deus, amém? E Ele vai responder. Então, quando ele recebe a ameaça, ele pede a morte, mas Deus não o repreende. O que Deus faz? Deus nutre Elias. Ah, meu filho, você está preocupado à toa. Essa situação está nas minhas mãos. Eu sou o Deus que mandei fogo do céu quando a sua família estava ameaçada de ser destruída. Eu sou o Deus que mandei fogo do céu quando o inimigo quis frustrar os planos que eu te prometi na tua vida. Elias, eu sou o Deus de teus pais. Você viu o que eu fiz ali no Monte Carmelo. Você viu que eu fui, como eu fui com você, você clamou e eu mandei fogo do céu. Então você não vai desistir, eu não vou te matar, porque eu não mato quem eu tenho plano antes do plano se cumprir. E o plano ainda não se cumpriu na sua vida. É o que Deus está falando aqui nesta noite. Ainda que você peça a morte, Deus não vai permitir, porque os planos de Deus têm que se cumprir na tua vida, amém? E outra coisa que Deus fala aqui nesta noite: enquanto o plano de Deus não se cumprir nos seus filhos, na sua casa, na sua família, ninguém vai ser retirado dessa terra por vontade do inimigo, amém? Porque maior é o que prometeu e ele cumprirá o que ele prometeu, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Você crê, amém? Então descansa. Ninguém vai partir antes da hora na sua casa. Ninguém vai ser destruído. As drogas não alcançarão a sua casa, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Então o que Deus faz com Elias? Ele não o repreende, mas ele manda que um anjo lhe traga pão e água. E Deus ainda fala mais: caverna não é seu lugar, Elias. O inimigo aqui, irmãos, está querendo colocar pessoas dentro da caverna, deixar você trancafiado, sem ânimo para lutar, sem ânimo para sair, sem ânimo para conquistar aquilo que você tem desejo no seu coração. Mas nesta noite eu vim aqui como profeta para dizer que os planos de Deus não serão frustrados na tua vida. E você recebe o pão do céu nesta noite, recebe a água da vida, amém? E a palavra de Deus diz que Deus ainda falou: você vai caminhar 40 dias com a força desta refeição.
Você vai caminhar, irmãos, com esta palavra que Deus está falando ao teu coração. Você vai se levantar amanhã de manhã como uma guerreira, um guerreiro. E diz a palavra então, que Deus alimenta Elias. Qual a lição que nós podemos ter? Primeiro, nós temos fase na nossa vida, amém? Temos fases boas, mas vão vir as fases ruins também. Mas o Deus continua sendo o mesmo. Ele é o Deus dos vales, mas Ele é o Deus dos montes, amém? Ele é o Deus da bonança, mas também Ele é o Deus que vai estar conosco na guerra. Esse Deus não desampara os seus filhos, e é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Com este alimento nós vamos caminhar mais, nós vamos vencer mais, amém, irmãos? Uma coisa que me chama a atenção é que aqueles que creem no Senhor fazem proezas mesmo, viu, irmãos? Nós vimos a história de Paulo e Silas, né? Eles estavam na prisão, mas a palavra de Deus diz que eles não murmuravam, eles não estavam preocupados, eles estavam em cadeias, mas eles estavam em oração. E diz a palavra que eles louvavam a Deus, e os presos ouviam os louvores. Houve a fase dos filhos do trovão, mas houve a fase em que Deus permitiu eles irem para a prisão. Para quê? Para que os presos vissem que mesmo encarcerados, eles não desistiam de adorar a Deus. E diz a palavra que à meia-noite veio um terremoto. Irmão, terremoto para alguns é destruição, né? Mas para os filhos de Deus que louvavam, foi abertura de cadeias, foi liberdade. Então a gente vive o que a gente tem fé. Enquanto terremoto para os presos foi medo, para Paulo e Silas foi portas abertas na cadeia. Amém, irmãos? Enquanto a tempestade no mar foi para temor dos discípulos, para Deus foi a oportunidade para mostrar para eles que o mar e o vento têm que obedecer àqueles que eles serviam. Então quem vai determinar a nossa luta somos nós. Se a gente adora a Deus quando Deus mata os profetas de Baal, a gente também tem que matar a nossa incredulidade e adorar a Deus quando recebemos ameaças de Jezabel. Vocês concordam comigo? Porque profetas de Baal não foram nada para o Deus que Elias servia. Quem era Jezabel para destruir o profeta de Deus que tinha promessa? O que a gente aprende? Quem é o inimigo para soprar no teu ouvido e na tua mente que está tudo acabado? Não está. Está começando uma vida nova na tua vida, um novo tempo. Deus está preparando para você a partir de hoje, amém? Então qual é a lição que nós temos? Todos nós passamos um momento de esgotamento, desânimo, mesmo após grandes vitórias, amém? Quando Sansão venceu 1000 homens com uma queixada de jumento, ele sentiu sede. Somos humanos, vencemos multidões, amém? Mas vai ter o momento da sede. Vencemos lutas, mas vai ter o momento que precisaremos do pão, precisaremos da água da vida para continuar a jornada. Então, primeira fase, fase do confronto. Talvez aqui há pessoas que estão nessa fase agora, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Você está confrontando esse problema que está vindo sobre você, que você olha para os lados e diz: esse aqui agora eu não venço. Mas você está confrontando ele, e só de estar confrontando, os céus já estão se movendo. Só de você estar aqui nesta noite, uma noite fria, depois de uma nevasca, uma neve, né? Não é nevasca, nevinha, poeirinha, você já é mais que vencedor, amém? Está confrontando, dizendo: não, eu estou passando por isso, mas eu vou lá na igreja. Eu estou passando por luta, mas eu vou lá.
é lá que eu vou receber a palavra de ânimo para a minha vida, amém? Se você está na segunda fase, depois de vencer grandes batalhas nos confrontos, e você agora se encontra numa caverna, se encontra, quem sabe, numa situação de fome espiritual, desânimo, sede de Deus, e você não está entendendo nada. Senhor, como que eu venci 850 inimigos? E agora uma mulher manda um recado e eu estou dentro da caverna. O que está acontecendo? Não tem momento que acontece isso com a gente? Às vezes a gente já venceu lutas que você olha assim e fala: meu Deus, só o Senhor mesmo. Não tinha como. É como, vou dar um exemplo para os irmãos, uma pessoa ser curada de câncer, glória a Deus, e depois um resfriado desanima ela. É a mesma coisa. É vencer uma doença e depois um resfriado, que é algo que um comprimido, que a gente sabe que se está aqui é porque Deus permitiu, pode curar, mas a gente fala: não, estou desanimado, estou doente. É a mesma coisa, irmãos, de alguém sair da cinza e do pó e Deus colocar sentado com os príncipes, e de repente vem uma luta pequenininha, a pessoa esquece de onde Deus o tirou, a posição que Deus o colocou, e diz: agora, Senhor, tira a minha vida, porque eu não consigo vencer. Irmão, está repreendido em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém? Grandes milagres o Senhor tem operado sobre a nossa vida, amém? Vencemos grande. Então, eu não sei que fase você está passando, mas Deus sabe. Se você está confrontando essa luta interior, a luta interior é a pior que existe. É aquela que carne luta e milita contra o espírito. E não é só apenas com os pecados carnais, espirituais. Deixa de servir a Deus, não ore mais, não busque a Deus, não lê a Bíblia, não está adiantando nada, você está no mesmo lugar. Então esses aí são os confrontos que a gente vive todos os dias. Mas a palavra de Deus diz, e eu vou repetir: maior é o que está em nós do que o que está nele, amém? E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A fase do deserto é o cansaço. Vou dar mais um exemplo aqui rapidinho para os irmãos. Antes de Jesus começar o seu ministério de milagres, aos 30 anos, ele foi levado para o deserto. E lá no deserto, o inimigo não se apresentou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, mas ele se apresentou quando Jesus estava debilitado humanamente. E ali naquele deserto, ele começa a colocar Jesus em prova, dizendo: ó, se você é filho de Deus, pede para essas pedras se transformar em pão. Irmão, você sabe o que é 30 dias de jejum? A pessoa come a pedra pensando que é pão. Só aí já teria pecado, né, contra Deus. Mas Jesus resistiu como? A palavra. Jesus usou o que? A palavra. A palavra é que liberta, a palavra é que dá força. A palavra é o pão do céu, amém? Que nos alimenta. Mas Jesus foi tentado ali no deserto quando ele se encontrava fraco. O inimigo não vai vir, irmãos, quando você está no fogo do Espírito, dizendo: manda fogo do céu, Senhor, e consome meus inimigos, está tendo força. Não, ele vai vir quando você começa a querer entrar na caverna, desistir, desanimar. E quando ele vier, ele não vai vir com palavras persuasivas, passar palavras para deixar você com mais ou menos ânimo. Não, ele amaldiçoa o teu Deus e morre, pede a morte, tira a sua vida. É assim que o inimigo age. Mas na fase do deserto, ela traz uma outra fase na vida de Elias, e eu vou encerrar trazendo esta mensagem. A terceira fase na vida de Elias foi a fase da renovação, tá? Ele tem uma experiência poderosíssima com Deus. Então, quando a gente leu aqui falando Elias foi tomado aos céus por carruagens de fogo e tudo, a gente olha e fala: meu Deus, esse homem aí deveria ser um... Não, ele teve fases.
Quando a gente vê um evangelista, um pastor, ou mesmo um irmão sendo usado poderosamente nas mãos de Deus, a gente olha e diz assim: Senhor, mas por que está sendo usado? Como pode, nos dias de hoje, ressuscitar mortos, curar enfermos? A gente olha somente um momento, mas a gente não vê o quarto de lágrimas, o travesseiro de choro, os joelhos calejados, as orações no soluço porque não tem palavras. Então, quando a gente vê a história de Elias, e quando ele diz: fecha o céu e não vai ver chuva conforme a minha palavra, ele tinha uma intimidade com Deus. E quando ele diz a minha palavra, parece até assim um orgulho humano, né? Sobre a minha palavra não vai chover. Mas não é, irmão. Sabe por quê que ele disse isso? Porque a palavra que estava nele era de Deus. E quando ele abria a sua boca, não era ele, mas Deus falando sobre ele. Então quando ele diz segundo a minha palavra, ele não tinha outra palavra a não ser de Deus. Então quando a gente vê ele falando isso, fecha os céus, ele já tinha uma ligação com Deus tão grande, que ele sabia que Deus não o deixaria em vão, na mão. E para a gente encerrar, a terceira fase de Elias é a fase da renovação, como eu disse. Ele entra para a caverna, Deus o tira dali e diz: 40 dias você vai andar com essa comida que eu te dei. E depois ele vai para o Horebe. Naquele monte Horebe ele tem experiência. Naquele monte Horebe ele pensa que está sozinho, que só ele sobrou dos profetas. Deus fala: não, tem muito profeta que ainda não dobrou sobre Baal os seus joelhos. Aí ele pensa: Senhor, tira a minha vida. Não, que tira a sua vida, eu vou te alimentar, porque eu ainda tenho um plano na tua vida nessa terra. Aí quando ele fala isso, então: Senhor, o que eu vou fazer? E Elias tem a vontade de ver a Deus. E de repente vem um vento, arrancando a penha, arrancando as pedras. E Elias põe o seu rosto de fora da caverna e fala: vou ver Deus. E Deus não estava no meio do vento. Depois veio uma tempestade, raios, trovões. Ele pensou que Deus estava ali e não estava. E quando ele já estava desanimado, o que a gente aprende com isso? A gente às vezes está pensando que está orando e Deus vai vir, como Naamã pensou que Deus iria usar o profeta para chamar ele, fazer um ritual, impor as mãos e falar: está curado da lepra. A gente está pensando assim, mas quando a gente menos espera, Deus já está agindo de outra forma que a gente nem imagina. Quando Naamã pensou assim: o profeta vai chegar, vai falar palavras bonitas, vai ter uma eloquência muito grande, vai ter uma liturgia, vai ter algo, e eu serei curado da lepra. O profeta nem na porta saiu para receber, nem na porta. E então, como Deus já estava agindo, o profeta tinha crédito com Deus. E quando ele decidiu ficar dentro, que Deus falou: fique dentro da casa, não saia, o Senhor já estava soprando sobre as águas do rio lamacento, que aos olhos nossos no dia de hoje, ao invés de curar a lepra, fazia da infecção. Mas aquilo que Deus purificou, está purificado. Não importa o que você enxerga naquilo, não importa a maneira que nós vamos enxergar, aquilo que Deus purificou está purificado, como aqueles animais imundos descendo do lençol, e Deus fala para o servo dele dizendo: mata e come. Ele diz: eu não como coisa imunda. E por acaso é imunda aquilo que Deus purificou? Aleluias. Então tem situações, irmãos, que a gente pensa assim: Deus vai bradar do céu, vai vir, hoje o culto vai pegar fogo, nós vamos pular, vamos saltar, e Deus vem de outra forma. Mas o que é mais importante é que quando Deus vem da forma dele, o milagre acontece. Quantos dão glória ao Senhor? E vai acontecer coisas grandes aqui. Então, irmãos, vem ali a tempestade arrancando as pedras, trovões, em tanta coisa que ele pensa que Deus está ali, Deus não está.
e ele tem uma experiência com Deus. Qual é a experiência que ele tem? Uma brisa suave sopra, e essa brisa tem a presença de Deus. Essa brisa tem a glória de Deus. Então as fases nos levam a ter um encontro com Deus. Se você já venceu a fase do confronto, pode ter a certeza e fique preparado que vai vir a fase do deserto. Mas você vai vencer essa fase do deserto. E se você venceu essa fase do deserto, você vai ver uma brisa suave vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Deus se manifestará de uma forma extraordinária. Fique de pé nesta noite. Dê um aplauso a Jesus, amém?